Namorar nunca foi tão fácil, ou pelo menos era o que você pensava. Tinder, Bumble, Hinge, Field. Há uma plataforma para todos, mas ninguém está satisfeito. O que era para facilitar o amor só aumentou a solidão. E a geração Z já se cansou. Eles estão saindo dos aplicativos de namoro em massa e talvez estejam certos. Eles estão rejeitando a cultura do sexo casual, o romance algorítmico ou algo mais profundo? No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos por que a geração Z rejeita aplicativos de namoro. Vamos começar com um fato com o qual qualquer pessoa que já usou um aplicativo de namoro pode se identificar. Eles são exaustivos. Apps de namoro deveriam ser uma maneira divertida de conhecer solteiros da região, pessoas com quem você talvez não interagisse normalmente. Mas, na realidade, eles se tornaram uma forma de descobrir isso. A maioria dos solteiros próximos não consegue conversar ou só diz oi. Ou, na verdade, são casados com 3 filhos. Uma surpresa agradável no terceiro encontro, que parece obrigatória, pois de fato é. Segundo a Statista, pesquisa de abril de 2024 mostra que millennials passam quase 56 minutos diários em apps de namoro. A geração Z passa quase 50 minutos diários, ou 7 horas semanais, em uma estratégia de namoro que nem envolve conhecer alguém. E geralmente não dá certo, como você verá. Mas acredite ou não, isso na verdade é uma melhora em relação a 2018. Badoo entrevistou 5.000 pessoas de 18 a 30 anos e constatou que homens gastavam em média 85 minutos diários em apps de namoro. Enquanto isso, as mulheres gastavam 79 minutos, cerca de meia hora a menos hoje para essa geração. Parece que todos estão cansados deles. Deslizes constantes, sumiços sem motivo e conversas que não chegam a nada. E isso não é amargura falando, são os dados. A Escola de Medicina de Stanford revelou que metade dos usuários de apps de namoro nunca chega a marcar um encontro. Não é por não conseguirem um par, e sim porque não querem. Estão nos aplicativos, mas não buscam um encontro. Então, para que elas estão usando esses aplicativos? Segundo Elias Abujaldi, professor clínico de psiquiatria e ciências do comportamento, as pessoas disseram que usam aplicativos de namoro para tudo, desde se sentirem conectadas socialmente até simples entretenimento e distração. Algumas pessoas chegaram a dizer que usavam isso como um mecanismo de enfrentamento para emoções negativas. Da próxima vez que você for ignorado, pelo menos agora você sabe que isso está aumentando o ego de outra pessoa. Se sente melhor agora? Então metade das pessoas ele procura um relacionamento ou pelo menos um encontro. Na verdade, o estudo revelou que cerca de 65% dos usuários do Tinder já têm relacionamento, incluindo alguns casados. Grande desperdício de tempo para quem busca compromisso nos aplicativos. Até para solteiros, achar um encontro em app de namoro é como buscar agulha no palheiro. Para cada 285 combinações online, você pode esperar no máximo um encontro sexual ou romântico presencial. Estatísticas pioram todo ano, o que é curioso, já que o objetivo dos apps de namoro é justamente encontrar um par. Imagine ir ao supermercado 285 vezes só para tentar achar comida. 80% dos usuários do Tinder afirmaram nunca ter feito sexo com alguém que conheceram lá. Só uma em 4 pessoas conheceu alguém que consideraria para um relacionamento, e a maioria desses casos não deu certo. Aplicativos tornaram as pessoas cínicas. Tanto ghosting e rejeição fariam até Romeu e Julieta desistirem do romance. O estudo pediu para quase 1.400 usuários do Tinder de todas as idades avaliarem sua experiência com o aplicativo de namoro. A satisfação deles com o Tinder foi de 2,39 em 5. Com seus encontros do Tinder, 3,05 em 5. Essas são notas baixas. Se um restaurante tem nota 3 de 5 no Google, talvez você evite ir, ou goste de passar a noite no banheiro. Júlia, 26 anos, comentou por que os aplicativos pioraram. Ela diz que antigamente você dava match com alguém bonito, conversava um pouco e saía para tomar algo naquela semana. Agora é mais assim, você dá match. Vocês demoram dias para responder e acabam esquecendo o motivo do interesse inicial. Por que as conversas são tão ruins? Harvard tem a resposta. Nem sabíamos que tantas instituições prestigiadas estudavam aplicativos de namoro. A resposta é o tédio. A maioria das pessoas entra em aplicativos de namoro quando está entediada. Mas sabe o que acontece quando você está entediado? Você também fica entediante. É por isso que 99% das conversas em aplicativos de namoro
começam com um oi. Segundo o estudo, o aumento do tédio e a superficialidade das conexões nos aplicativos de namoro levam ao ghosting e ao sumiço. Não surpreende que a geração Z esteja deixando esses apps após gastar 1 hora por dia para resultados frustrantes. Em 2023, a Axio entrevistou 1.000 universitários e constatou que 79% não usavam apps de namoro com frequência. Quem acompanha o mercado não deveria se surpreender. Em 2023, a Match Group, dona do Tinder e Hinge, teve ações caindo 68%, devido à preocupação dos investidores com a redução de usuários pagantes. E a situação só piorou desde então. Entre maio de 2023 e 2024, o Tinder perdeu 594 mil usuários, o Bumble perdeu 368 mil e o Hinge perdeu 131 mil. Duvidamos que seja porque todos estão achando o amor. Talvez seja por isso que a geração Z não está mais conhecendo pessoas por aplicativos. Ou, para ser sincero, já que é a geração Z, talvez eles nem estejam conhecendo pessoas. O Instituto Kinsey entrevistou 2.000 adultos solteiros sobre namoro. Só 21% da geração Z disseram que usam aplicativos como principal meio para conhecer pessoas. 58% disseram que preferem focar em encontros presenciais. Eles recorrem até a métodos mais antigos, como o serviço de casamenteiro. Jeremy Fox contou à Pop Sugar: clientes da geração Z me procuram porque os apps de namoro morreram. As águas estão poluídas e eles são ignorados ou enganados. Pesquisa da Statista de 2023 confirma essa atitude da geração Z. Mesmo que mais pessoas da geração Z do que millennials estejam solteiras, os millennials estão superrepresentados nos aplicativos de namoro. Millennials de 30 a 49 anos eram 61% dos usuários de apps de namoro. Só 26% dos usuários eram da geração Z e quase todos relatam exaustão com os apps. As pessoas foram convidadas a listar por que desistiram dos aplicativos. O principal motivo era que as pessoas não conseguiam encontrar uma conexão verdadeira. 40% dos entrevistados disseram que esse era o maior problema. 35% se decepcionaram com as pessoas que conheceram e 27% estavam cansados da constante rejeição. E 24% estavam cansados do ciclo interminável de conversas do tipo: Oi, tudo bem? Mas e quanto à geração Z que está usando esses aplicativos? Aqueles que ainda não desistiram? De acordo com pesquisas, menos da metade sequer gosta da experiência. E isso não é surpreendente, considerando o quão desiludidos os aplicativos de namoro deixam as pessoas. Antes, se algo não desse certo com o colega do amigo ou o cara do grupo de corrida, você precisava enfrentar isso pessoalmente. Mas era o certo a fazer. Ignorar essa conversa deixaria tudo estranho na próxima vez que visse seu amigo ou fosse ao grupo de corrida. Sumir virou comum nas redes de namoro que trazem pouco compromisso e muita pressão. Quando você conhece 10 pessoas diferentes, pessoalmente ao longo de alguns meses, você realmente tem tempo para conhecê-las e vê-las todas como pessoas de verdade. Nos apps de namoro, você vê 10 vezes mais pessoas só esperando um anúncio do YouTube acabar. Elas não parecem reais, são apenas uma coleção de fotos e palavras. Talvez por isso, 84% da geração Z e dos millennials já tenham sido ignorados, sem surpresa por não gostarem disso. Porém, 61% dos millennials e 77% da geração Z já ignoraram outras pessoas. Mesmo sabendo como é ruim passar por isso, continuamos fazendo o mesmo com os outros. 86% que ignoraram alguém sentiram alívio e menos da metade se arrependeu. Claro, existem situações em que ignorar é apropriado, como em casos de abuso ou perigo, mas a maioria das pessoas que relataram ter ignorado alguém disse que fez isso para terminar o relacionamento ou evitar estresse e confrontos. Isso agora é chamado de ghosting recíproco pelos psicólogos. Dr. Alexandre Alvarado afirma que, ao sentirem o desconforto de serem ignoradas, as pessoas podem, sem perceber, repetir esse comportamento como autodefesa. E os aplicativos de namoro tornaram mais fácil do que nunca para as pessoas darem ghosting, porque o que a pessoa que você deixou esperando vai fazer? Elas podem nem ter suas informações de contato. Na pior das hipóteses, vão te mandar uma mensagem irritada que você pode simplesmente ignorar antes de bloqueá-las.
2 em cada 3 jovens namorando acham que o ghosting é resultado dos encontros online. 1 em cada 4 diz que já foi vítima de ghosting depois do primeiro ou segundo encontro. 1 em cada 10 diz que já foi ignorado depois de alguns meses de namoro. Os aplicativos de namoro não facilitaram as coisas. Antes eram gratuitos, mas agora, como quase tudo na internet, tem barreiras pagas e foram monetizados. Você talvez já tenha ouvido os rumores de que, se você não pagar por assinaturas premium, o aplicativo não vai mostrar para você as melhores combinações. Os rumores podem ser verdade. O jornalista de tecnologia da Gizmodo, Thomas Germain, comentou após estudar aplicativos de namoro por um ano. Aplicativos de namoro costumam avaliar sua atratividade ao se cadastrar. Eles combinam suas fotos de perfil e a atratividade de quem desliza para você para determinar isso. É estranho ser avaliado por um algoritmo, um 6 de Los Angeles, mas aqui estamos em 2025. Mas muitos notaram algo estranho. O aplicativo faz de tudo para não te mostrar pessoas que ele acha que estão no seu nível de beleza, a menos que você pague. Então, basicamente, você está namorando alguém abaixo do seu nível, a menos que faça uma assinatura, e elas não são baratas. O primeiro nível dos serviços premium custa entre $10 e $50 por mês, dependendo do aplicativo que você usa. O Hinge, por exemplo, oferece o Hinge Plus por $32,99 por mês, mas você também pode adquirir o Hinge X por $49,99 por esses preços. Você pode curtir quantos perfis quiser e ver todo mundo que curtiu você, então você já sabe quem está interessado. Com a versão gratuita, você só pode curtir 8 pessoas no total. Germain relata que várias fontes que usam versões gratuitas de apps de namoro notaram táticas duvidosas. No Hinge, após curtir 8 pessoas, o próximo perfil exibido, que só pode ser curtido pagando, costuma ser o mais atraente até então. Pode ser coincidência, mas não seria diferente de outras atitudes antiéticas dos aplicativos de namoro por dinheiro. Em 2022, a Consumers International descobriu que o Tinder cobrava de pessoas entre 30 e 49 anos até 6 vezes mais por seus recursos premium do que cobrava de usuários entre 18 e 29 anos. O aplicativo apostou na ideia de que usuários mais velhos seriam mais sérios em relação ao namoro e estariam mais desesperados por combinações. Se quiser um encontro, Tinder e outros apps podem oferecer muito mais. O Tinder oferece o Upgrade Tinder Select por dólares americanos, $499 mensais, valor similar ao de um aluguel. Mas isso não se compara ao The League, app para quem tem formação acadêmica de prestígio e carreira ambiciosa. As opções, $2.500, isso dá $30.000 americanos por ano. O salário inicial da geração Z e o que você recebe por isso. Confira oportunidades de namoro em até 10 cidades, participe de encontros rápidos semanais e conte com um concierge pessoal para conselhos amorosos. Sinceramente, é melhor pagar um casamenteiro do que lidar com os aplicativos e suas microtransações. Você deslizou para a esquerda sem querer em alguém de quem gostou. Quer voltar para o perfil dessa pessoa? Faça um upgrade ou pague para voltar atrás. Quer aparecer no topo do feed de alguém? Envie uma rosa. Agora, 3 por $999. Quer aumentar as chances de ser notado por quem você gosta? Talvez você devesse ser sua versão mais autêntica e ter um perfil legal que reflita isso. Mas a resposta é: pague por um impulso. Beleza, isso vai custar $799 no Tinder. Alguns aplicativos nem deixam você usá-los, a menos que pague uma assinatura, especialmente aqueles que se consideram mais exclusivos e prometem melhores combinações, como o Raya por $2.499 por mês e o The League por $9.999 por semana. Outros aumentam suas taxas com o tempo. Eles vão te enviar uma notificação sobre isso, mas entre os 3.000 e-mails indesejados na sua caixa de entrada, você pode facilmente não perceber. Para uma geração que já está lutando com o aluguel e o custo de vida, simplesmente fica caro demais. Aqueles R$50 por mês que você está gastando para lentamente matar seu senso de esperança e romance, poderiam estar indo para algo muito mais gratificante, como tacos. E, para ser justo, alguns dos motivos por trás dos paywalls e coisas do tipo são para manter golpistas e perfis falsos afastados.
Afinal, não só apps de namoro podem enganar, mas há também uma questão de segurança. Infelizmente, os aplicativos de namoro falharam feio em manter os golpistas afastados, assim como falharam feio no seu propósito principal. Pesquisa da Forbes Health revela que 38% dos usuários de apps de namoro já sofreram catfish. O membro do conselho consultivo da Forbes Health e terapeuta sexual, Dr. Spahn, diz que o impacto do catfish pode causar danos psicológicos, físicos e emocionais. E se isso não bastasse, ainda existe o cansaço e o esgotamento constantes causados pelos aplicativos de namoro. Após serem vítimas de catfish, as pessoas também relataram problemas com links maliciosos que levam a vírus em seus dispositivos ou até mesmo roubo de identidade. No total, 15% dos que participaram da pesquisa disseram que já foram alvo de criminosos virtuais. Com toda essa fraude acontecendo, 38% dos entrevistados disseram que tinham medo de usar aplicativos de namoro por todos esses motivos. Outros 34% usam esses aplicativos, mas geralmente não confiam nas pessoas com quem conversam. Para uma geração criada com uma boa alfabetização digital, esses riscos realmente não valem a pena. Mesmo que a pessoa com quem você combinou não esteja fingindo ser outra pessoa, ela ainda pode estar mentindo sobre muitas coisas importantes. 21% dos adultos mentem sobre a idade em apps de namoro, homens mentem mais, 23%, que mulheres, 19%. Entre quem usa apps de namoro, 14% mentem sobre renda e 14% sobre hobbies. É por isso que o seu último encontro do Eu Amo Cozinhar quase incendiou a sua cozinha. Outros 13% mentem sobre o emprego e o histórico de relacionamentos ou o relacionamento atual, o que é um problema ainda maior. Por fim, 12% dos usuários mentem sobre a altura. Algumas pessoas nos aplicativos vão ser muito diretas, embora alguns possam dizer que são diretas demais. As chances de assédio nos aplicativos são altas demais. Nada atrapalha mais o romance do que receber fotos indecentes constantemente. Segundo o Pew Research Center, 38% dos usuários de aplicativos de namoro já receberam mensagens ou imagens sexuais indesejadas. Conhecer pessoas interessantes que você não encontraria de outro jeito é ótimo. Você comenta onde gosta de almoçar e no dia seguinte vê essa pessoa te encarando em um canto. O Instituto Australiano de Criminologia entrevistou quase 10 mil usuários de aplicativos e descobriu que 72,3% foram vítimas de violência sexual online nos últimos 5 anos. Isso variou do envio repetido de imagens explícitas a ameaças e abuso verbal. O estudo revelou que 1 em cada 3 usuários sofreu violência sexual presencial de pessoas conhecidas por aplicativos. A outra realidade triste sobre os aplicativos: a maioria não terá bons resultados neles. A maioria dos swipes, curtidas e atenção nos aplicativos vai para uma porcentagem muito pequena de usuários, os mais atraentes. Isso faz com que a maioria das pessoas nos aplicativos se sinta excluída. E, embora isso geralmente seja apresentado como um problema dos homens nos aplicativos, na verdade não é muito melhor para as mulheres. Claro, né? As mulheres em média conseguem muito mais matches. Mas isso acontece porque muitos homens estão dando like em quase todo mundo. Segundo o Swipe Stats, mulheres curtem 5% dos perfis e homens 53%. Some ainda o fato de que mais de 75% dos usuários do Tinder no mundo são homens. Isso cria um mercado mais difícil para homens do que para mulheres, dependendo da região. A Europa está quase igualmente dividida. O Tinder nos Estados Unidos da América tem cerca de 65% de homens e na Índia 90%. Mas, mesmo após os matches, a situação não melhora para mulheres ou homens. Homens conseguem cerca de 2 matches a cada 100, enquanto mulheres chegam a 17. Uma verdade para todos: para ter muitos matches, é melhor ser atraente. A Universidade de Amsterdã descobriu que melhorar sua foto em um desvio padrão de atratividade aumenta sua taxa de matches de 25% para 43%. As pessoas deveriam se importar com quem você é, mas nem sempre é assim. Ajustar sua bio aumenta os matches só em 2%. Essa abordagem superficial nos encontros desestimula a geração Z, que valoriza a autenticidade. E não somos só nós que estamos dizendo isso. Uma pesquisa da Ernst Young descobriu que 92% da geração Z valoriza ser autêntico e fiel a si mesmo. Mas digamos que você consiga superar todos esses desafios
e obstáculos dos aplicativos de namoro. Você deu match com alguém, eles responderam a mensagem. Após alguns dias de conversa, vocês marcam um encontro e a pessoa aparece. Então nada, sem faísca, sem química. Você passa por um jantar de 3 pratos que parece um dever de casa, quando você poderia ter usado sua única noite de folga para ver seus amigos ou simplesmente ficar deitado sob um cobertor quente, adormecendo assistindo a uma reprise de The Office. Ambos parecem planos melhores do que o que você está fazendo agora. Por isso, 53% ainda disseram ter conhecido seu último encontro em um bar. Como compartilha um homem da geração Z, Jason, você realmente percebe quem a pessoa é, o estilo dela, qual perfume ela está usando, se ela consegue manter uma conversa. Nos apps isso não é possível. Conhecer alguém pessoalmente revela muito mais sobre a pessoa. As perguntas iniciais: temos química? Eu gosto do jeito que ela fala e do cheiro dela? Se ela cutuca o nariz em público? Já foi respondido. Além disso, se você conhece alguém pessoalmente, geralmente é por meio de amigos, trabalho ou hobbies, o que indica interesses em comum. Mas o problema vai além dos aplicativos de namoro. A geração Z está esgotada não só pelo excesso de trabalho e finanças, mas também pelo uso das telas e do mundo digital. A geração que cresceu com o iPad já está exausta disso. Eles desperdiçaram muito do seu tempo no ensino médio e na faculdade rolando o TikTok, e agora querem voltar a viver no mundo real. É por isso que 57% da geração Z prefere largar os aplicativos e se encontrar pessoalmente. Assim como nas redes sociais, perfis de namoro são sempre cuidadosamente selecionados. A pessoa é mesmo atlética e gosta de natureza? Ou será que ela fez uma trilha há 1 ano e colocou no perfil só porque acha atraente? Será que ela gosta de livros? Ou só abriu um e pediu ao colega uma foto espontânea? Será que as fotos dela são recentes? Ela curte viajar, café e pizza. Que bom! Isso faz dela totalmente diferente de todo o resto do mundo. Outro ponto pouco considerado: a geração Z pode não usar apps de namoro porque simplesmente namora menos. Atualmente, as pessoas sentem bem menos pressão para se casar e se estabelecer do que há algumas décadas. O Departamento do Censo dos Estados Unidos da América revelou que, em 2022, 34% dos maiores de 15 anos nunca tinham se casado. Em 1950 era 23%. Ser solteiro está virando algo comum. 40% da geração Z e dos millennials também acham que o casamento é uma tradição ultrapassada. Talvez seja por isso que 17% não pretendem se casar de jeito nenhum. Isso não significa que a geração Z será totalmente composta por solteiros, obviamente. Só significa que eles conseguem imaginar uma vida feliz que não envolve um relacionamento. Há muitos da geração Z que não namoram, não por escolha, mas por medo. O Hind descobriu que mais da metade dos jovens da geração Z desistiu de um possível relacionamento por medo de rejeição ou vergonha. Outro motivo pelo qual a geração Z não está em uma situação boa: muitas pessoas estão sem dinheiro ou têm dívidas enormes. 63% da geração Z sentem-se julgados ou envergonhados pela forma como lidam com dinheiro, seja por dívidas ou por não ganhar o suficiente. Isso dificulta o namoro. Como sair para um bom restaurante ou bar sem dinheiro? Isso faz muitos se sentirem indesejados antes do encontro. O resultado é uma mudança geracional, e talvez isso seja para melhor. Os millennials viram os aplicativos de namoro como revolucionários, mas também isoladores. A cultura do trabalho e dos amigos dificultou conhecer pessoas pessoalmente, então recorria aos aplicativos. Mas a geração Z já está se afastando. Se a tendência continuar, a indústria bilionária dos apps de namoro pode ter que se reinventar, ou arriscar perder a geração de que depende para sobreviver. Apesar da geração Z abandonar apps de namoro, em certos lugares o amor sempre foi difícil de encontrar. Veja por que o namoro na Coreia do Norte é tão diferente e como o romance acontece sob uma ditadura. Ou clique neste vídeo em vez disso.